A bênção, João de Deus. Este aqui é o canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou fazer um vídeo sobre um dos maiores ídolos tricolores, o Edno Nazaré Filho, Edinho, que hoje faz aniversário, 65 anos de idade, 5 de junho de 1955. Sim, 65 anos de idade. Quem diria? Edinho, que eu vi estrear no Fluminense na máquina de 76. Ele já era titular ao lado do Miguel. E eu me lembro muito bem que o Edinho, eu estava com meu pai nesse jogo, obviamente, né? Eu tinha uns 9 anos de idade, ou 10, dependendo do mês, já não me lembro certo. E o meu pai, ele era um tricolor assim, muito tradicional, daqueles que faziam certas críticas à máquina do Dr. Francisco Horta. É claro que ele gostava, mas como ele jogou vôlei no Fluminense, rezava a lenda que o Horta, para pagar os salários astronômicos das estrelas, né, como Rivelino e Paulo César Caju e Carlos Alberto Torres, tirava dinheiro dos esportes olímpicos, como vôlei, saltos ornamentais, natação, basquete, etc. e tal, né, todos esses esportes que valeram em 1949 a taça olímpica para o Fluminense. Então, apesar do Fluminense ser Fluminense Futebol Clube, ele sempre teve esse lado olímpico, organizado, impecável, e os puristas, vamos dizer assim, né, adeptos de preguinho, que praticou 9 esportes, né, eu acho que 8 no Fluminense, tem um vídeo aqui sobre preguinho, tá? É só procurar. 8 esportes pelo Fluminense. Então o Fluminense tinha o espírito olímpico da prata da casa. A prata da casa eram os jogadores que eram os mais antigos, sabem disso, aqueles revelados pelo próprio Fluminense, que o Fluminense era um exemplo, né, de revelar jogadores, mais antigamente dos aspirantes, mais depois dos juvenis. Tanto é que eu já expliquei aqui, né, do vídeo Fluminense sempre campeão de branco, porque que o Fluminense já chegou na Copa São Paulo de Futebol Juniores, quando abriu para o Brasil inteiro. Ele já foi campeão em 71, depois em 73, né? Então, quer dizer, o Fluminense assim sempre teve uma prata da casa excelente, recuperando agora com Xerém. Mas o assunto aqui é o Edinho, como sempre eu já me desviei bastante. E aí naquela máquina do Fluminense, naquele dia jogaram de prata da casa apenas Edinho, Kleber e Pintinho. Nunca tinha visto o Edinho jogar. Kleber e Pintinho eu já conhecia desde 73, há 3 anos. E o futebol por futebol, o meu pai admirava mais o Kleber. Mas ele falou assim: presta atenção nesse garoto da defesa, esse cabeludinho Edinho, presta atenção no preparo físico dele, é um verdadeiro atleta. Meu pai me chamou a atenção para isso, né? Meu pai gostava que o jogador fosse um atleta, né? E meu pai inclusive ficava reparando, ele tinha mania de reparar nos treinos como que alguns jogadores faziam polichinelo e outros não, né? Então o polichinelo do Edinho era perfeito, ia lá em cima, voltava, né? Enquanto que alguns jogadores faziam polichinelo aqui, né? Então, aí foi a primeira vez que eu reparei no Edinho. Além de tudo, o cara era bom de bola, né? O cara era bom de bola, o cara era um cracaço, e ele dava aquelas arrancadas e que lhe valeram ser convocado pelo falecido técnico do Flamengo, Cláudio Coutinho, para a Copa de 78.
Mas ainda em 76, que é o primeiro ano que o Edinho se firma mesmo como titular do Fluminense, porque em 75 eu não tenho certeza se ele era titular absoluto, não. Acho que jogava mais Silveira, era Silveira e acho que ainda jogava o Assis. Não tenho certeza, não é Assis o Carrasco, não, Assis o zagueiro. Eu não tenho certeza se o Edinho, na minha cabeça pelo menos, a primeira vez que eu vi Edinho no Maracanã foi em 76. E ele fazia parte da seleção que ganhou o Pan-Americano de 76, né? Pan-Americano de 76, não sei exatamente se foi em 76, mas um Pan-Americano, que não sei se os Pan-Americanos são no mesmo ano das Olimpíadas, né? Se a Olimpíada foi em 80, então 4 anos antes, 76. E aí em 77 ele já é convocado, ou início de 78, acredito que não, mas acredito que quando o Coutinho assume, não é? Ele é convocado para a seleção. Não sei se no segundo semestre de 77 ou no primeiro semestre de 78, eu acredito que no segundo semestre de 77, porque o Brasil sempre teve assim esse planejamento muito grande, né? Com relação, sempre foi muito organizado em relação a, sempre foi primeiro mundo no que diz respeito à seleção brasileira, né? Só vocês verem o espetáculo que era a Granja Comari, em Teresópolis. Então o Coutinho, ele teve a ideia de escalar o Edinho na lateral esquerda justamente por causa das arrancadas do Edinho, que o Edinho jogava como um líbero. E de quarto zagueiro para a lateral esquerda, e eu ainda vou fazer um vídeo aqui explicando por que esses nomes, que tem muita gente que não entende, como pode a defesa ter lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro e lateral esquerdo. O zagueiro central tinha que ter aqui, né? Tinham que ser 5 na defesa, né? Tinham que ter 5 na defesa, esse aqui tinha que ser o zagueiro central. Ainda vou explicar por quê. Por que isso? Por que essas denominações? Mas o fato é que o Edinho era o zagueiro, quarto zagueiro, ou seja, zagueiro pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, e dava as arrancadas, jogava como líbero. O Coutinho aproveitou ele na Copa de 78 como lateral esquerdo. O interessante é que o Edinho, o ponto fraco do Edinho, assim, eu era assim muito fã do Edinho. Era um grande ídolo tricolor. As pessoas, eu me lembro que uma época a imprensa começou a inventar que o Fluminense não tinha ídolos recentes, que o Vasco tinha o Roberto Dinamite e o Flamengo tinha Zico. E o Fluminense não tinha ídolos recentes. Aí a gente ficava pensando, e o Edinho é o quê? Edinho é o quê? Porque o Rivelino, não é? Paulo César, o pessoal da máquina, vieram de outros times. E o Edinho era o quê? Não pode ser? Só porque é defensor? Então o Beckenbauer não pode ser um ídolo na Alemanha? O Edinho era tipo um líbero, ele vinha de trás, ele arrancava e chegava na frente e era um zagueiro goleador. Excelente cobrador de faltas, fez o gol do título contra o Vasco em 1980, 1-0 Fluminense. Não é? Era um zagueiro que na frente sabia o que fazer com a bola. Não sei se vocês se lembram do jogo Brasil 4, Polônia 0 na Copa de 86, que finalmente o Tele botou o Edinho de titular na quarta zaga, e ele fez um golaço na área, ele driblou para cá e para lá, chutou, fez um lindo gol. E o Edinho, então, porque tinha essa característica de líbero, então... Mas a história do Edinho foi brilhante, tanto no Fluminense quanto na seleção brasileira, porque ele disputou a Copa de 78 e perdeu a posição para o Rodrigues Neto, que até 2 anos antes, 76, jogava com ele lado a lado na máquina. A defesa era Renato, Carlos Alberto Torres, Miguel Edinho e Rodrigues Neto. Ele perdeu a vaga para Rodrigues Neto, que foi o lateral esquerdo que o substituiu, um grande lateral esquerdo.
Mas o Edinho chegou a entrar em outras partidas, por exemplo, contra a Argentina, aquela porradaria comendo solta, o Coutinho no meio do jogo botou o Edinho. E o que acontece é que, paralelamente a isso, não é? Depois de ser bicampeão na máquina de 76 para o Fluminense, o Fluminense não ganha nada em 77, apesar de ter um timaço com Edinho, Marinho, Rivelino, Doval, ainda tinha todo mundo. Em 78 tinha Fumanchu, Nunes, Zezé, Doval, e já estava misturando com o pessoal que ia ser campeão em 80, em 78, 79 Fumanchu e Nunes, né? E aí Doval se aposenta. Em 80 o Edinho faz parte daquele timaço que eu já falei aqui, Flu campeão de 80, o time que mais me encantou, o time mais agressivo que eu já vi jogar, mais alegre na minha vida. Em 81 ele continua no Fluminense, o Fluminense faz boas campanhas, mas não consegue nada. Em 1982 ele vai para a Udinese da Itália, vai antes do Zico, e eu me lembro até hoje o Jornal dos Esportes, o extinto Jornal dos Esportes, o Cor-de-Rosa, o Edinho se despedindo, ele deixa um bilhete, né, aos tricolores, um abraço, né, de Edinho, etc e tal. Eu infelizmente não guardei esse jornal. Eu guardei um que mostra a estreia da Fla-Gay, e que aí o Fluminense ganha de 3-0 com aquele golaço do Cristóvão em 1979, e que o presidente do Flamengo, o Márcio Braga, diz que a culpa foi da Fla-Gay, que os jogadores ficaram atordoados, né, e não conseguiram jogar, que Pintinho fez embaixada e tudo, o juiz mandou ele parar de fazer embaixada. O Fluminense deu um show naquele jogo. Eles gostam de falar, os flamenguistas, que na época da máquina teve um jogo que o Rivelino não jogou, que o Flamengo ganhou de 4-1 com 4 gols de Zico, né? Mas em compensação em 79, eles eram os campeões de tudo, nós metemos esses 3-0 aí neles também, né? A diferença de 3 gols do mesmo modo. Mas então, em 1982 o Edinho vai embora do Fluminense, ele não é titular na seleção brasileira, o técnico já era o Tele Santana, tricolor, né? Tele, o fio de esperança. E assim, um absurdo total, né? Talvez pelo o Tele ser mineiro e ter raízes com o Atlético Mineiro, ele preteriu o Edinho para o Luizinho, que era um zagueiro categórico, mas aquela zaga do Brasil era uma zaga de moças, não é? Leandro na lateral direita, Valdir Pérez, né, que Deus o tem em bom lugar, mais um frangueiro, Leandro na lateral direita, Oscar, que era o mais virilzinho, né? Luizinho e Júnior. Assim, né? Defesa de moça. Então, quer dizer, não tinha Divaldo Cavalo, que estava no banco, que podia entrar ali, descer o cacete, junto com o Edinho no lugar do Luizinho. O Teleno me faz o favor, ainda barra o Roberto Dinamite, deixa esse Edinho de titular, pelo amor de Deus. Depois não sabe porque perdeu a Copa. E aí, o Edinho continua na Udinese e foi capitão da Udinese por muito tempo, continuou goleador lá, e até que em 1986, ainda o Tele Santana como treinador, finalmente o Edinho na terceira Copa dele, depois de 78 e 82, titular na quarta zaga, a posição de origem dele, e é brilhante na Copa de 86, o Brasil eliminado pela França, nos pênaltis, né? Tá? As pessoas têm a impressão que eu sou anti-flamenguista, mas não sou. Até porque meu grande ídolo, Nelson Rodrigues, não era anti-flamenguista, era irmão de Mário Filho, que era um flamenguista dos maiores que já teve. E depois da Copa de 86, o que acontece é que a torcida do Fluminense chega aí até a casa do Edinho para pedir para ele não ir para o Flamengo, que ele vem da Udinese, né? Convencido pelo Zico, que passa um tempo muito menor na Udinese. O Zico vai depois do Edinho para a Udinese e volta antes, e eles fizeram uma amizade, já tinha, né? O Edinho era amigo do Roberto Dinamite, amigo do Zico, e aí a torcida do Fluminense
vai até a casa do Edinho, pede para ele, pelo amor de Deus, não vá para o Flamengo, mas o Edinho diz que já está tudo acertado. Aí ele vai para o Flamengo, depois do Flamengo ele é campeão da Copa União de 87, né? Mas não é campeão brasileiro, porque o campeão brasileiro é o Sport. E depois o Edinho se transfere para o Grêmio e volta para o Fluminense, onde encerra a carreira. O Edinho se transfere para o Grêmio e volta para o Fluminense, onde encerra a carreira. Depois ele, como treinador, ele é campeão da Taça Guanabara em 91 e 93 pelo Fluminense. Assim, tem um início maravilhoso, parecia que ia ser um grande treinador. Quando eu vi o Renato Gaúcho aparecer como treinador, eu fiquei rezando para que ele não gorasse, que não secassem ele como secaram o Edinho, que o Edinho não deu em nada como treinador. Depois apareceu como comentarista do Sport TV, e o Edinho, que me desculpe aqui, mas eu nunca me esqueço do jogo que ele fez a transmissão, comentando um jogo do Fluminense, que o Fluminense venceu, e no fim do jogo foram perguntar: e aí, Edinho, o que você achou do Fluminense? Aí o Edinho falou assim: nós jogamos muito bem. Aí ele, não, quer dizer, o Fluminense jogou muito bem, né? Não adianta ninguém admitir que eu me lembro como se fosse hoje. E, enfim, o que acontece é que esse cara, que faz aniversário hoje, 5 de junho de 2020, 65 anos de idade, eu que vi ele estrear no Maracanã com 20, 21 anos de idade, moleque raçudo, corria pra caceta, né? Saía com o uniforme todo cagado, e ele que era assim, aquele jogador que... eu me lembro que, eu nunca me esqueço de uma entrevista com a Rogéria dizendo que está faltando no futebol brasileiro hoje em dia um jogador macho feito Edinho, que pegava, saia dando porrada em todo mundo. Quer dizer, nem era a feição do Edinho, o jeito do Edinho não era. O Edinho era craque de bola, e se ele tivesse que entrar duro, ele entrava duro mesmo, né? Mas isso aí de sair dando porrada em todo mundo era mais pro Moisés, né? Abel, né? Esses caras assim. Essa nem era muita a praia do Edinho. Mas eu gostaria de dar parabéns de coração ao Edinho, Edno Nazaré Filho, que tanto me encantou como jogador de futebol do Fluminense e da seleção brasileira, como treinador do Fluminense. Assim, vendo o Edinho de 76 a 81, eu vi muito o Edinho jogar no Maracanã. Muito, muito, muito. E sempre admirei demais. Vi treino em 1980 do Edinho nas Laranjeiras, sempre invocado, participando de disputa de pênalti com Zezé, falecido Zezé, né, ponta esquerda, que eu já mencionei várias vezes aqui, participando de disputas de pênalti com o Zezé botando ele para bater pênalti, valendo, apostando não sei o que, né? E o Edinho sempre com aquela cara invocada, e o Zezé com aquela cara de zoador. Eu me lembro uma vez que o Fluminense foi jogar lá em Marechal Hermes, eu morava em Marechal Hermes, no campo do Botafogo, e aí não sei se foi Fluminense Volta Redonda, Fluminense Serrano, não sei quem foi. Aí quando o ônibus chegou, estava Edinho assim na janela, assim, do ônibus, assim com aquela cara invocada, olhando para fora. Aí o meu primo, que era cara de pau como só ele, virou para ele e falou assim: e aí, Edinho, vai dar aquelas arrancadas hoje? Aí ele só olhou assim para a cara do meu primo e fez assim, ó. O cara era de meter medo. Me deu muitas alegrias, principalmente com o gol de 1980, e é um ídolo que está assim escrito na história do Fluminense em letras garrafais. Parabéns, Edinho, felicidades, muitos anos de vida, parabéns pelos seus 65 anos e obrigado por tudo que você fez na seleção brasileira e por tudo que você fez no Fluminense e pelo Fluminense. Eu só queria deixar uma pergunta aqui para os tricolores. Quem viu Edinho jogar,
e o Thiago Silva, quem que vocês acham melhor? Edinho ou Thiago Silva? É isso aí. Grandes são os outros. O Fluminense é enorme. Então, se inscreve no canal para a gente mostrar o tamanho da nossa torcida. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.